Olá, você que segue o nosso canal no YouTube, Pascom Perpétuo, e nossas redes sociais também, Instagram e Facebook. Estamos iniciando esse projeto de evangelização através das redes sociais. O tema escolhido para hoje é abusos litúrgicos. É um tema polêmico, mas que a gente precisa ser tratado. Primeiramente, a gente precisa entender que a liturgia da igreja é de Cristo e da igreja. Nenhum sacerdote, nenhum bispo, nenhum leigo, ele é dono da liturgia. Ele é aquele que preside na caridade a comunidade de fé. Ele deve ser de fato católico, apostólico e romano, seguir as orientações da igreja. E se a gente não entende essa perspectiva litúrgica, se o povo não colabora, se o povo não entende, porque a gente tem, depois dos anos 60, final dos anos 60, o início de um processo de desconstrução da liturgia. Isso é a mentalidade também ideológica e teológica também, porque algumas experiências teológicas como teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, que não há na totalidade coisas ruins totalmente. Havia necessidade de uma certa, naquela época, de lutas, de um povo mais aguerrido, mais protagonista no sentido das lutas sociais. O problema foi que trouxeram essas realidades para a vida da igreja interior com uma interpretação, às vezes marxista, leninista, algumas ideologias contrárias à fé da igreja. Então, a tentativa foi desmistificar a ideia do sacerdote, da figura do padre. Leonardo Boff vai dizer no seu livro Igreja, Carisma e Poder, de que a hierarquia é um mero serviço funcional, ou seja, não há nenhum valor divino. Por esta frase, a gente já começa a entender o que fizeram esses ideólogos da teologia da libertação. Introjetaram no povo a necessidade de tirar essa imagem da hierarquia. O padre se tornou um igual aos outros. O padre deixou de usar batina. O padre celebrava na praia, em qualquer lugar, de qualquer jeito, de roupa civil. E aí, aos poucos, foram introjetados os abusos litúrgicos. Se tira a figura hierárquica, a figura do sacerdote, do padre, de uma comunidade, de uma paróquia, introjeta um como os outros, e o padre vai viver como um como os outros. E não é assim. O padre primeiro é um chamado, é um vocacionado a fazer e viver a experiência do amor de Deus, a liderar a sua comunidade. Então, quais são os problemas dos abusos litúrgicos? Perdeu-se a mística da liturgia. Isso ficou triste. A missa tornou-se tudo. Forró-bodó, chamego, bagunça litúrgica, peças de teatro dentro da missa, apresentações, tudo. O silêncio, ao contrário de colocar, tiraram o silêncio. E aí a missa tornou-se, como é que eu posso dizer, um samba. Eu gosto de samba, mas fora da liturgia. Tornou-se forró, pagode, tornou-se tudo, menos liturgia. O rito, cada padre faz do seu jeito, do seu modo, e se esquece que o rito é coisa de Deus. Rito não sou eu quem crio. Rito é Deus cria e a igreja nos dá para que a gente celebre. É muito fácil celebrar a Eucaristia, por exemplo. Abre o missal, celebre o que diz as normas e rúbricas, mas não celebre seco, padre. Celebre com unção, com amor, com alegria. Então, os abusos fizeram da igreja tudo, menos a igreja de Jesus. Perdeu-se essa essência, essa experiência mistagógica do sagrado. E isso fez com que a gente perdesse também pelo caminho. As pessoas se afastaram, muita gente que queria o sagrado, se afastaram da igreja. E aí a gente perdeu-se pelo caminho. E agora há uma redescoberta do valor da liturgia. Cuidado com os extremos, buscar o equilíbrio, entendeu? Eu sou tradicionalista e eu não participo da missa do rito do Paulo VI. Não.
A igreja normatizou, a igreja nos deu esse dom, que foi o missal de Paulo VI, e a gente celebra com alegria, porque a igreja não pode existir um católico que esteja fora de comunhão com a igreja, um católico que critique o Papa ou um sacerdote. Não pode. Esteja em comunhão com o seu pároco, o ajude a voltar à mística da liturgia, não saia falando mal, não critique, ame-o e reze. Eu digo, olha, padre, o missal diz assim, vamos tentar celebrar na paróquia como a liturgia pede, como a igreja pede. Use da caridade na sua comunidade. Então, é muito ruim quando em uma paróquia que acontece, a gente sabe que acontece em muitas realidades, abusos litúrgicos, há uma briga de poder, há uma briga ideológica, esquerda ou direita. Na igreja não devia existir isso. Todos nós somos de Cristo. É São Paulo que vai nos dizer. Por acaso foi Apolo que morreu na cruz, ou Saulo que morreu na cruz? Não, foi Cristo que deu a vida para nos salvar. E todos nós somos católicos, apostólicos e romanos. Então, tirar os abusos, corrigi-los, convertê-los para Cristo, amando a liturgia e entender que essa experiência nos faz levar o nosso coração para o Senhor. Se a gente entende essa experiência, corrigindo-as de maneira caritativa, a gente consegue convergir tudo para o Senhor Jesus. Então, que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa celebrar a liturgia de maneira digna, seguindo as normas, seguindo o rito, seguindo tudo aquilo que as rúbricas da igreja estabelecem, mas sem fugir e sem deixar de pecar, sem deixar de viver a experiência do amor em nossas comunidades. Desejo a você que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe faça um cristão verdadeiro, autêntico, apaixonado pela liturgia da igreja. Se você quiser experimentar uma liturgia bem celebrada, pode vir aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sinta-se convidado. As missas a gente está com um trabalho há 2 anos, incutindo na cabeça do povo essa necessidade, de modo especial o silêncio, como nos pede o Papa Francisco. Deus vos abençoe e vos guarde pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.